cultura do bem-estar, a cultura da saúde mental, ela tem que existir no todo. Ações pontuais, elas não resolvem. Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Cara e Coragem Podcast. Eu sou a Fernanda Sack, criadora e fundadora desse canal, e para você que é novato, eu já recomendo, faça sua inscrição aqui no canal, compartilhe, porque a cada episódio o nosso grande objetivo é trazer insights sobre o mundo corporativo. Eu vivo esse mundo, então sei bem o que pode provocar, o que pode gerar qualquer inquietude em você, mas não só em você. Seu colega de trabalho, para alguém da sua família, para aquela pessoa talvez que você nem goste tanto, acho que tem recado para ela também. Então compartilhe esse episódio. E hoje, não diferente de todos, eu recebo uma mulher que já estava aqui aquecendo o papo, que já me gerou um monte de outras perguntas que eu tenho aqui no roteiro. Ela, que é especialista em desenvolvimento humano, liderança humanizada e gestão emocional nas organizações, fundadora do IDHL, Instituto de Desenvolvimento Humano LIP, da HealMind e da plataforma A Equação. Sua metodologia inovadora está presente no Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais da ONU. Autora de 19 livros, sendo 9 best-sellers, combina neurociência, inteligência emocional e saúde mental para transformar pessoas e organizações de forma sistêmica e sustentável. Flávia Lippe é fundadora do IDHL, palestrante, educadora e consultora em neurociência, gestão de emoções e saúde mental. Também é mestranda em inteligência artificial e ciências cognitivas, tem um olhar apurado sobre o poder e o papel da cognição e emoções na tomada de decisão. Flávia, muito obrigada por hoje estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, estou muito feliz. Eu adorei os seus outros episódios e estou honrada de estar aqui. Obrigada. Que delícia! Eu que agradeço, obrigada por estar mesmo aqui com a gente. A gente já foi aquecendo, né, a pauta. Mas antes de entrar na pauta, eu gosto sempre de começar perguntando quem que é a Flávia, daquela menina, quais são essas raízes que até hoje você se conecta com essa menina? Bom, eu sempre fui muito conectada com a natureza. Desde menina, eu gostava da vida simples, da simplicidade do conviver, da simplicidade do olhar. Eu me lembro que tem um trecho do catecismo, né? Fiz toda aquela tradição católica de Minas Gerais, né? Minha família é de Minas Gerais. E tinha um livrinho que a gente preenchia. E nesse livrinho tinha uma pergunta assim: como que você gosta de sair na rua? Eu nunca vou esquecer disso. Aí eu escrevia: camiseta branca, calça jeans e sandália. Acho que não tem nada mais simples do que isso. Não tinha nenhum adereço, nada mais importante do que estar simples mesmo. Né? E eu não perdi isso. Desde todas as oportunidades que eu tive na vida, mesmo quando eu tinha um reconhecimento de mídia muito grande na década de 80 e 90, né? Inclusive com 2 M's de melhor programa de televisão no mundo, eu sempre tive a mesma característica. Não teve dinheiro, não teve fama, não teve reconhecimento que mudasse a minha raiz e a minha essência. Conviver com pessoas de forma simples é o que mais me faz aprofundar na vida. E eu aprendi isso com a minha mãe, que meu pai também, eles têm essa característica, né? Então, eu trago da minha infância essa raiz. E esse programa hoje vai ser uma homenagem à minha mãe, que eu perdi muito recentemente. Tem 4 meses que eu perdi minha mãe, então esse programa é para ela. Que linda! Eu vi quase todos os seus vídeos, sabe, Flávia? E aí foi muito difícil, porque a gente começou aqui elaborando para falar sobre uma pauta, mas existem tantas, então eu vou me concentrar aqui para minimamente deixar o papo fluir, porque tem, assim, acho que um repertório tão grande de te ouvir, de saber da sua trajetória, de saber da sua construção, de saber quem são as pessoas que estão ao redor de você, que são pessoas que me inspiram muito, então acho que esse papo vai ser pouco, né, para a gente conseguir falar sobre tudo. Mas eu queria, primeiro porque eu aprendi com você, então queria trazer o nosso papo central, que é falar sobre
pausa na carreira, que eu falava pausa da carreira. O que é essa tal pausa na carreira? Eu brinquei quando a gente estava conversando que existe uma diferença muito grande do dá para o na, né? A pausa da carreira é você parar a sua carreira por um tempo para tomar uma decisão. É como se fosse um sabático? Ou um sabático. Tá bom. Ou uma transição de carreira. Tá bom. Né? A pausa na carreira, você não para com ela. Dentro dela, você descobre espaços de oxigênio, onde você dá pequenas pausas e você continua o fluxo da sua vida, sem abrir mão da sua carreira. Sem abrir mão daquilo que você construiu como o seu legado. A carreira, ela não é linear. Sim. E as pausas fazem essas ondas serem mais suaves, mais profundas, até mais autoconscientes. Então, a pausa na carreira é a continuidade. E a pausa da carreira é parar com a sua carreira. É mudar de rumo. E a pausa na carreira, você pode até mudar o rumo na carreira, mas não da sua vida. E aí eu fico aqui pensando na realidade. Então, o público de liderança, né, que por diferentes motivos, e a gente provavelmente a gente vai aprofundar, mas nesse público que há anos está dentro de um ambiente corporativo, qual que é a importância de se ter essa pausa? E como que essa pessoa consegue, de fato, viver uma pausa na carreira? Existem muitas maneiras da gente transformar a carreira da gente num local de aprendizado, principalmente quando você é líder, né? Ser líder, ele é uma missão, né? É um serviço, é um ofício. Eu tive uma experiência muito linda no Panamá de mergulhar à noite. Né? Depois, sempre que eu trabalho, eu faço a minha pausa. Tá bom. Então, eu viajo muito. Então, às vezes eu trabalho 3 dias e depois fico 2 dias ou 3 dias de folga no local que eu estiver para conhecer a cultura local, para descansar do trabalho que eu fiz, voltar com calma para minha casa, no Brasil ou fora do Brasil. Eu sempre faço isso. Eu sempre faço essa pausa. E nessa oportunidade, eu resolvi mergulhar no escuro, fazer os mergulhos noturnos, né, no Panamá. Eu estava numa ilha muito bonita, assim, no arquipélago, né, cheio de ilhas lindas, e a gente foi fazer um mergulho onde a gente veria os plânctons, né? Os plânctons são aquelas luzinhas que brilham à noite. E aí eu fui descobrir nessa viagem que existem 3 tipos de plânctons, que eu comparo com os 3 tipos de liderança. As lideranças, inclusive, que a gente pode olhar a partir dessas pausas. Tem um tipo de plâncton que na hora que você bate assim na água, você já enxerga aquele monte de luzinha. Rapidamente. Você faz assim e você enxerga aquele monte de luzinha. Tem um outro tipo de plâncton que você tem que mudar de lugar e você só enxerga se tiver uma vibração debaixo d'água. Ou uma freada do barco, ou um motor funcionando, ou uma música muito alta. E o brilho é completamente diferente, mas ele está mais submerso. E tem um outro tipo de plâncton que você só vê se você mergulhar na água. E aí, quando você mergulha, você consegue ver esse plâncton e os outros, que você olha para cima e você vê. E você vê o céu também. Então, você acha que você está no universo. Sim. Porque é uma das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida. Esse tipo de plâncton é um tipo de líder também. E a gente só descobre esse líder mais profundo se você conseguir pausar. Você não tem como descobrir o brilho de uma liderança falando o tempo inteiro. Sem ouvir, inclusive, você mesmo. Para poder absorver as outras lideranças, os outros desejos, os outros brilhos que existem na sua carreira. Né? Então, pausar é dar oportunidade que o outro brilhe também. Né? Que o outro possa mostrar o seu brilho, independente da altura que você está nessa liderança. Né? Então, pausa é isso. É dar oportunidade sempre. E eu ainda escuto e vejo muitos mitos sobre a gente pausar, às vezes até para um dia de formação, né? Uhum. Que a gente, como liderança, a gente busca sempre, ou deveria buscar sempre, estar reciclando, buscando conhecimento. Uhum.
E eu ainda vejo um mito muito grande, né? Um dia que você não vai trabalhar. Não, também é trabalho, né? O fato de eu estar buscando ser melhor líder para o time, para a empresa, enfim, ou às vezes para mim, você. como ser humano. E aí eu queria muito te ouvir. Quais são esses grandes mitos que você normalmente, quando traz essa pauta, essa narrativa para palestras ou para o mundo corporativo, você escuta? E como a gente consegue quebrar eles? Acho que o primeiro mito é que todo líder precisa ter alta performance. E a gente tem que vender alta performance para todas as camadas de uma empresa, né? E alta performance é inversamente proporcional à saúde mental. Inversamente proporcional, literalmente. E você só consegue performar muito bem nas pausas, né? Nós temos no nosso cérebro o hipocampo, né? O hipocampo é onde você consegue adquirir memória, e memória de longo prazo, e aumentar o seu nível de criatividade e tomada de decisão. O hipocampo, ele só vai ter uma performance muito boa se você estiver pausado e descansado. Então, quando se fala de alta performance, de ser um motor, assim, em modo contínuo, você não cria. E você também não consegue ter nenhuma produção de novas sinapses neurais. Então, pausar é a melhor coisa para quem quer produzir de forma sustentável. Então, esse é o maior mito. Nós vamos produzir muito, vamos fazendo tudo muito, 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 né? Todo excesso, ele acaba realmente dentro dele mostrando uma grande falta. E a falta, nesse caso, por causa desses mitos, é da autoconsciência. É de saber que preciso parar para ouvir, preciso reciclar os meus conhecimentos, preciso ver coisas novas para trazer para minha equipe e para mim mesmo. Você não tem como ter duas vidas, sabe? Tipo, na minha família, na minha casa eu sou assim, na empresa eu sou assado. No mínimo você tem um distúrbio, né, assim, de personalidade. Exato. Né? Mas se você consegue ter a percepção de que tem algo diferente demais nos ambientes, você aprendeu a jogar o jogo. E jogar o jogo precisa de pausa. Ninguém joga xadrez sem estar concentrado. Né? E o corporativo é um jogo de xadrez, que demanda estratégia, demanda estar em cima do tabuleiro. Sim. Demanda você ser uma peça importante naquele tabuleiro. Saber quais são os principais movimentos e os movimentos que você tem que fazer em pausa. Tem hora que você não avança, você recua. Entender sobre isso é entender sobre pausas. Isso é pausa na carreira. Você não está abrindo mão de nada, você está ali, autoconsciente, se preparando para continuar ali por um bom tempo. E a pausa, ela requer consciência. Consciência. E eu diria, se eu puder, você me corrija se eu estiver errado, e intenção. Intenção. O porquê dessa pausa? O que eu estou fazendo nesse momento que exige ter uma pausa para eu refletir? Seja lá qual o caminho, seja para um desenvolvimento, ou seja para uma mudança também, mas exige que você tenha consciência do que você está fazendo ali. E às vezes você vai buscar essa consciência ao longo do processo. Exatamente. Tem um neuroeconomista que eu gosto muito, ele chama Paul Zek, ele foi meu professor, inclusive. Ele é um americano, né? E ele estudou o poder do pertencimento. E uma das coisas mais importantes do estudo dele, ao longo de 10 anos, foi: nós somos os únicos seres intencionais, inclusive no pertencimento. Quando a gente entende que o que a gente está fazendo tem uma intenção, e essa intenção ela pode mudar a vida do outro, ele chama isso de moléculas de confiabilidade. É que nós temos moléculas do nosso corpo que são preparadas para a confiança. E a gente pode produzir mais confiança a partir dessa intencionalidade de sermos todos respeitados nos seus ambientes e sentimos que estamos fazendo parte daquele lugar. Pertencer, você só consegue fazer alguém pertencer se você consegue ouvir, com a intenção de entender o que está acontecendo naquele ambiente. E ser líder, como eu disse no início, é um serviço mesmo, é um ofício. É muito mais do que uma posição ou uma cadeira.
Se alguém está querendo ser líder para ser famoso e ganhar muito, está no lugar errado. Porque é um trampo violento para isso. Você pode ganhar muito dinheiro de outro jeito. Porque é um serviço profundo. E você impacta profundamente a vida de outras pessoas com a sua liderança. Então, essa intencionalidade, ela só está no silêncio. Você não tem como fazer algo intencional, positivo, correndo. Você precisa pensar, você precisa ter a autoconsciência de como aquilo impactaria a sua própria vida, né? E essa intencionalidade, ela é biológica. Nós temos esse poder. A gente só tem que saber usar. Porque somos seres bioquímicos e neurobiológicos. É só entender como a gente funciona que você vai ver que a liderança, ela toma um outro rumo. E ela se torna humanizada, não é porque você está sendo legal. É porque a gente resgata a humanidade que existe em nós. Essa humanidade que existe em nós, a gente não pode deixar perder. Por nada. São os valores essenciais que a gente tem que carregar com a gente. Todo tempo. Se os seus valores essenciais eles estão sendo, a qualquer momento, testados, você está no lugar errado. E não tem nada de, ai, que coisa mais ilusória. Não é ilusório. É maduro. É saber jogar o jogo sem você perder as suas raízes. Quando você perde as suas raízes, acabou a sua vida. Acabou, não há como recuperar. E quantas pessoas ficam tentando buscar aceitação num ambiente que não é para elas? Não é para elas. E muitas vezes eu fico observando se é falta de autoconsciência ou é falta de estabelecer ou não aceitar o fato de não ser ali. Não é, e tá tudo bem, né? E fica nessa briga constante, tentando encontrar ali esse espaço. Eu acredito que a autoconsciência facilita muito todo esse processo, né? Eu ainda não compreendo pessoas que não fazem terapia. Eu não compreendo isso ainda. Né? Terapia assim, é vida, não é? Eu não compreendo, né? Tudo bem, eu sou filha de psiquiatra, tenho uma tradição de conhecimento disso, né? Mas muitos executivos que me procuram, inclusive para trabalhos individuais, eu posso fazer terapia com essas pessoas, mas eu sempre pergunto, quando foi que você deixou de acreditar que saber quem é você profundamente era importante? Isso é autoamor, autocuidado. Né? E a autoconsciência nesse aspecto, talvez, seja, assim, um facilitador para quem não conseguiu compreender que está no lugar errado. Entende? E não é porque você é culpado ou o lugar é culpado. Não dá para encaixar a peça. Sim. É só isso. Né? Não significa que você vai ser uma pessoa frustrada ou alguém que não tem sucesso. Não é isso. É a pausa na carreira. Pausa. Sabe? Vamos pausar e deixa eu ver aqui qual movimento eu preciso fazer para voltar ao rumo da minha história. Então, isso é uma pausa que precisa ser dada. Sim. E aí você trouxe um outro tema, que também é um tema, eu não diria que é atual, mas atualmente a gente tem colocado na mesa, tem discutido por questões externas, mas o mundo corporativo está mais sensível a ele, que é a saúde mental. E eu costumo dizer que se a nossa liderança não estiver bem consigo mesmo, para conseguir estar bem, para olhar os colaboradores, ali está dito já o fracasso. Mas queria muito te ouvir, a saúde mental, como que você tem observado no mundo corporativo? Bom, nós perdemos $1 trilhão por ano por falta de saúde mental. Isso já é um dado alarmante, em termos econômicos, né? O Brasil teve o seu maior índice de afastamento por saúde mental em 2024. Foi, assim... 2021 foi bastante grave, agora 2024 foi um dos maiores índices, né? Pra você ter uma ideia, na América Latina, dos 21 países, 17 deles investem só 2% de todo o seu volume de dinheiro, né, de investimentos em saúde mental da população. 2%? 2%. Então, eu tô falando de América Latina porque nós estamos aqui, tá? Mas eu tenho Sim. dados do mundo inteiro. E aí você começa a trazer isso para dentro do Brasil e as pessoas sempre me perguntam, por que você acha que as pessoas estão tão doentes? O problema é do trabalho? Não necessariamente. Dependendo de onde você está, o trabalho, inclusive, é uma proteção à saúde mental.
Se você estiver num lugar onde tem pertencimento, se você estiver num lugar onde você é respeitado, se você estiver num lugar onde você é reconhecido financeiramente. O trabalho, ele é um protetor da saúde mental, pelas nossas convivências, inclusive. Mas o que a gente tem visto é, inclusive, uma mistura, né? Da onde vem essa dor. Como a gente estava falando agora no início, você não tem o cara de fora e o cara de dentro. Você é uma pessoa só, única. Então, se você não consegue fazer, olhar a sua vida como um todo e saber qual parte da sua vida você está precisando melhorar, para você, não é para os outros, você vai entrar em quadros depressivos. 1 a cada 5 homens terão quadros de depressão. 2 a cada 5 mulheres terão quadros de depressão. Por quê? É muito alto esse número. Ele tem crescido por excesso de informação errada, né? Assim, eu não vou chamar de fake news, porque não existe fake news, né? News é fato. Sim. Se é fato, é verdade. Então, não existe fake news. Isso é informações erradas. Né? Então, quando é fato, é fato. O fato, ele não é questionado. Quando não é fato, aí sim, ele é uma mensagem errada. O número de violência de mensagens erradas é bizarro. E isso interfere muito na saúde mental. A outra coisa são os delírios. Existem muitos delírios. Então, se você fizer isso, você vai conseguir aquilo. Aquela hiper necessidade de hiperprodução. Então, tudo depende só de você. Só. Então, se você fizer isso, se você fizer aquilo, se você ler 12 minutos de livro por dia, se acorda às 5, vai correr, tem que ler pelo menos 20 páginas por dia. Páginas, é o mantra. Isso, aí você tem que tomar banho gelado, você tem que fazer jejum intermitente, você tem um hipercuidado com a beleza, com os autocuidados, tem que ser magro, né? Você, assim... o estereótipo. E a vida, na verdade, se tornou uma autoprodução, uma coisa de alta performance. A própria vida virou alta performance, né? Então, isso traz uma infelicidade muito grande. Você nunca vai estar naquele padrão X que colocaram ali. Até porque os grandes influenciadores são virtuais. Eles não são reais, né? E com a inteligência artificial, cada vez mais, principalmente a generativa, cada vez mais você está longe da realidade do que nós somos como indivíduos e seres humanos. Então, a saúde mental está sendo impactada por muitos impulsos, né? Fora as questões neurobiológicas. Então, o excesso de tela, por exemplo, né? Quando você fica muito tempo com o celular na mão, ou qualquer tela, mas principalmente o celular, que é uma tela menor, você tem uma troca de luz. A luz azul que é emitida por esse equipamento, ela faz com que o seu corpo acredite que você está de noite ou de dia. Então, se você está à noite com a luz azul, ele acha que está de dia, então ele vai permanecer com o seu corpo ligado para que você produza. Então, você não vai ter uma noite de sono adequada e que você possa descansar. Então, a gente está falando dos neuroestímulos que a gente está trazendo para não descansar. Durante todo o dia com aquela tela, o tempo inteiro em você, você perde a noção do que está à sua volta, da sua realidade. Então, você passa a viver uma realidade que não existe mesmo. E começa a se comparar com aquela realidade, com aqueles dados que eles estão vindo para você. Enquanto as pessoas não entenderem que os dados, eles não são a sua vida, mas eles são reais, que estão te levando a tomar decisões, você não vai ter saúde mental. Porque você não está vivendo a natureza, você não está vivendo o verde, a água, o abraço, o contato real com pessoas. Uma conversa onde você não coloca acelerado para você ouvir mais rápido. Essa é uma das coisas que eu falo para as pessoas. No momento que você faz isso com o áudio do seu WhatsApp, você perdeu a sua humanidade, nesse momento. É só você colocar uma pessoa na sua frente e você ficar sacudindo ela para ela falar mais rápido. É isso que você está fazendo com o seu cérebro. Então, quando você vai conversar com alguém que você precisa ouvir, você tem que pausar. Você não tem como ouvir falando. Você tem que pausar para ouvir o outro. Se você perdeu isso, você já perdeu o contato humano. Que é o que faz a nossa união. Ouvir o outro é olhar no olho do outro e ouvi-lo. Não é você acelerar ou mudar para a parte que você quer ouvir.
Entende? Isso tudo está sendo levado para o ambiente do cotidiano, do trabalho e da vida. Então, a saúde mental ela depende de muitas ações. Não só da RN1 no corporativo. Sim. Eu acho um grande avanço Sim. essa readaptação, não tem a menor dúvida. Mas você que está no corporativo, eu também há tantos anos, a gente sabe também a facilidade de maquiar essas regras. Sim. Né? Nós já passamos por tantas maquiagens. Né? Eu me lembro, assim, quando eu estava no auge da sustentabilidade e falava disso na década de 90, quantas vezes você viu a maquiagem do Mundo Verde, entendeu? Quantos eventos, né? E aí vem ESG e começa, sabe, assim, essas maquiagens, elas não resolvem. Como o R1 não vai resolver. Se não tiver um desejo profundo de convivência. A intenção mesmo de fazer com que aquelas pessoas cresçam junto, né, naquele ambiente. E é possível, gente. Não é impossível. Sim. É possível. Né? Uma das coisas que traz saúde mental é fazer trabalhos voluntários, por exemplo, dentro do ambiente corporativo. Uhum. Então, criar programas de voluntariado interno, isso, assim, é incrível para a saúde mental. Porque quem está ali disponível e quem está também sendo beneficiado por essa disponibilidade está crescendo junto. Então, existem muitas coisas que podem ser feitas, mas a saúde mental não é algo específico, você vou fazer isso. Não é um plano de ação que você segue a cartilha, né? Você pode até seguir a cartilha e pode não dar certo, Sim. se não tiver pertencimento e intencionalidade. Vai ser só uma regra cumprida. E a gente, ainda nesse ponto de saúde, eu digo que a saúde emocional, saúde mental, é de uma forma você integrar, e você traz um ponto que eu super concordo, não existem duas pessoas. Não tem aquela coisa, deixei o problema em casa, agora eu tô aqui, tô bem. Aquele problema lá, o filho que tá com problema na escola, não, tô ótimo, tô maravilhoso aqui para dar o meu melhor como líder. E ainda a gente mascara muito isso, né? Talvez muito forçado por essa dita alta performance, né? De estar ali super bem, vamos lá, time, a gente vai conseguir um super resultado. Mas essa autoconsciência é tão importante para você ali, até no dia chegar e falar, hoje eu não tô bem. Não vou dar meu melhor, né? Como pessoa. Talvez remarcar uma reunião ali com o time, enfim. Mas ter essa possibilidade, sabe? De se aceitar num dia que não tá bom. Olha... O preconceito é algo que é característico, a gente vem carregado desse preconceito há anos, né? O papai é psiquiatra e quantas vezes você escuta... Ele tem 90 e... 90. Nossa, tá. Quantas vezes você escuta, você vai no psiquiatra? Uhum. Teve uma vez uma pessoa me perguntou assim, mas qual a diferença de um psiquiatra para um psicanalista e para um psicólogo? Aí essa pessoa falou, o psiquiatra, ele cuida de pessoa que tá louca? Uhum. Eu falei, não, o psiquiatra, o psicólogo e o psicanalista ele não é médico e não é psicólogo. Então, ele nem tem reconhecimento, entre aspas, para traduzir a alma humana. A psicanálise é importantíssima, ela pode ser didata, mas não é nem um médico, nem um psicólogo. Qualquer pessoa pode se formar em psicanálise. Tendo dinheiro, tempo e escolhendo uma boa escola. Isso tem que ficar claro. Sim. É um método importantíssimo? Importantíssimo, mas também tem muito aventureiro. Psicólogo, você tem que fazer a faculdade de psicologia e você vai tratar da alma humana através de muitas ferramentas diferentes. Né? Tem muitos métodos diferentes de psicologia, mas você não pode medicar. O psiquiatra, ele pode ser um psicanalista, ele pode fazer uma terapia de fala com você ou outras técnicas e pode te medicar caso quimicamente você precisa de alguma coisa. O preconceito começa aí. Se você tiver um problema cardíaco, você vai falar naturalmente, não, eu tomo um remedinho porque eu tenho um problema cardíaco. Se você tiver um problema de toque, ou um problema de depressão, ou de ansiedade, você não vai falar numa mesa, não, eu tomo um remedinho para depressão. Ou eu tenho que tomar um remédio para ansiedade porque eu tenho uma ansiedade crônica. Você não fala porque você tem vergonha de falar sobre a sua mente, sobre o seu estado mental, espiritual e emocional e relacional. A sua mente, ela traz muitas coisas. Ela não comanda tudo, mas ela é uma plataforma ali de informações importantíssima para o seu cotidiano. Você já viu alguém numa briga falar assim, também você é diabético? Não fala, mas fala, você é bipolar.
sem nem saber o que é bipolar. Virou agora todo mundo narcisista. As pessoas não sabem o que é um narcisista. Egoístas tem muitos. Sim. Narcisistas, alguns. O bipolar é uma pessoa normal. Ela Muitas tem vezes distúrbios nem desencadeia. químicos. Nem desencadeia. Então, assim, quando a agressão à saúde mental tornou um xingamento, a gente explicou o preconceito dentro dos ambientes corporativos. Então, se você tem que fazer uma receita, por exemplo, ou dar um recibo na clínica, né? Tantos anos eu e o papai trabalhando juntos, precisava pensar muito bem que tipo de número a gente ia colocar ali para não impactar no RH a doença mental que aquela pessoa tinha. Isso é bizarro. Hoje isso vai melhorar? Sim, porque as pessoas estão adoecendo. Elas estão saindo das empresas porque estão doentes, elas estão em casa, elas estão com afastamento. Então isso vai diminuir, obviamente. Não tem como se esconder com um número tão grande de afastamentos. Mas ainda assim existe o preconceito da doença mental. E quando a gente fala de saúde mental, Flávia, eu vejo muito uma dificuldade. E aí eu vou nichar para a liderança, mas eu entendo que seja algo massivo dentro do mundo corporativo, da gente saber o momento de pedir ajuda. A gente demora muito tempo. E aí eu fico pensando, a não aceitação, é o medo de como a empresa vai lidar, ou às vezes é o nosso próprio preconceito em que o outro possa achar que eu estou mentindo. O que você vê com relação a essa pauta? Eu vejo essas três, você descreveu exatamente como é, né? Não tem nada a acrescentar. Nada. Exatamente isso, né? A autoconsciência, né? E quando você pergunta de raízes, está aí uma coisa que se você não perde os seus valores essenciais, você não perde a raiz, você não perde o auto-amor. Entende? O medo de perder o objeto, né? O medo de perder a posição, o dinheiro. Claro, gente, se você tem filhos, família, ou Sim. mesmo que seja sozinho, né? Você tem uma estrutura financeira que você está contando com ela. Né? O medo de perder o que você construiu é maior do que o auto-amor. Isso não pode ser. Verdade. Isso, aliás, é o primeiro passo para o fracasso. Né? Assim, você deixou de se amar e você está permitindo tantas coisas para o quê exatamente? Eu sempre falo, as pessoas falam, mas eu estou acabado. Olha, todo final de história é igual. A gente morre. Essa é a única realidade. O fim dessa história, a gente morre. Agora, como você vai viver a vida, depende de todas essas decisões para um final que é certo. E quando você não se ama, quando você não tem esse respeito, você tem preconceito em se tratar, você acha que você consegue, né? Eu sempre falo, gente, mulher forte hoje, mulher doente amanhã. Entende? Não tem mágica. Você vai tampando, uma hora você vai estourar. Não só mulher, homens também, né? E depressão em homem, ela é muito pior, mais difícil de sair da depressão. Justamente porque tem preconceito, tem que esconder. Então, quando a gente vê a saúde mental na liderança e vê que existe um próprio preconceito e esse medo, cabe aí, sim, eu acho que aí cabe à empresa a desmitificar o problema da saúde mental. Todo mundo pode ter, inclusive o presidente. Inclusive ele, que a gente imagina que é onipresente, onipotente. É o cara mais solitário. Exato. O que tem que tomar mais decisões que impactam a vida dele e dos outros. É o que menos dorme. Sim. Ele está cuidando de todas as famílias que estão ali. Se ele é um cara responsável, ele está olhando por todos. Né? Eu sempre repito, gente, liderança é ofício. Não é poder. O poder, ele vem junto e você tem que saber jogar esse jogo. Mas se você não tem isso como ofício, se você não tem isso com amor, difícil, viu? Muito difícil. E você é muito solitário nos cargos de poder. Então, isso eu acho que é um papel da empresa, entende? Assim, vamos olhar para tudo isso com abertura.
todos nós temos o direito de adoecer. Não só da perna quebrada, mas de uma depressão, de uma ansiedade, de algo que impacte. E pensando em prevenção, então, hoje, padrões calendários, né, daquelas datas. Então, esse mês a gente vai falar sobre saúde mental, esse aqui a gente vai falar do Dia da Mulher, esse a gente vai falar do combate ao suicídio e assim vai. O que você tem visto de ações concretas que as empresas têm feito para prevenir e conseguir trazer essa pauta de uma forma muito mais genuína, mais intencional com a companhia? Eu acho complexo, assim. Eu não vou dizer que não tem sido feito nada, porque eu estou há 35 anos fazendo consultoria em saúde mental nas empresas, e eu acho que existe uma evolução. E a RN1 também traz um alerta, né? Mas as pautas plantadas, elas não são perenes, sabe? Elas são alertas mesmo, né? É preciso criar rodas de conversa. É preciso incentivar a terapia. E não é a terapia só de um aplicativo, entende? Uhum. É muito difícil uma pessoa se abrir internamente, no RH ou, né, com um psicólogo interno. Porque o medo disso vazar é maior do que a necessidade. Então, tem que ser um incentivo que essa pessoa possa fazer isso fora, sem nenhum impacto na carreira dela mesmo, e que ela tenha essa liberdade de escolher um terapeuta, mas ser incentivado para isso, sabe? Que isso faça parte do cotidiano. Alguém não vai poder numa reunião às 10 horas da manhã porque o terapeuta só pode atender esse horário. Assim, eu sei que parece muito ilusório, mas quando isso passa a ser cultura, a cultura do bem-estar, a cultura da saúde mental, ela tem que existir no todo. Ações pontuais, elas não resolvem. Quando eu criei o Remind, inclusive, a minha ideia principal foi isso. Conta um pouco do Remind. A Remind, ela é uma health tech, né? A gente usa tecnologia para isso. E a ideia é estar dentro da empresa o tempo inteiro, com neurofeedback e outras ferramentas, né? Nós temos essa bolha que a pessoa entra dentro e ela transforma aquilo num local seguro. Como se fosse uma sala de repouso, etc. Só que ela é totalmente tecnológica e voltada para a recuperação dos nossos hipocampos, dos nossos neurônios e tudo. Mas com uma forma ali de prevenção e até tratamento. Porque se você faz todo dia, você está fazendo um tratamento mesmo de recuperação do seu hipocampo, né? Então, isso, por exemplo, é perene, porque independe, você não precisa nem sair da empresa para fazer isso, você está lá, depende da empresa ter disponibilidade de você utilizar esse equipamento. Porque ações pontuais, elas trazem aquela emoção, sabe? Sim, do novo, né? Do novo, né? Isso é gostoso. É super legal, né? É muito legal ter palestras motivadoras, mas é muito importante que a gente tenha falas que a pessoa vai conseguir construir para ela, na casa dela, no dia a dia dela, uma melhora em todos os seus relacionamentos. Né? A saúde mental depende de bons relacionamentos. Nós somos seres sociais. Né? Muito da busca pelas redes sociais e por essa interação digital é a necessidade de socializar e de pertencer. Por isso existem bolhas de pertencimento, né? Onde você acredita em fulano, beltrano, nessa coisa, naquela outra coisa, né? Você procura grupos que acreditem na mesma coisa que você precisa ser aceito. Sim. Você precisa pertencer. Então, quando a gente trabalha a cultura da saúde mental, a gente trabalha pertencimento. E pertencimento significa que todos nós podemos adoecer ou todos nós podemos ser saudáveis. Então, eu diria que trabalhar a cultura da saúde mental. Não são ações espaçadas, né? É a cultura mesmo de que vamos fazer terapia, temos que ter rodas de conversa, temos que fazer simulações de conversas positivas, temos que ter inteligência emocional nas nossas conversas, é cultura. E não é a cultura também da bronca, sabe? E da cobrança jurídica. Sim. Você pode ser processado se você fizer isso. Cara, isso não muda a cultura. Entendeu? Não Sistema muda a cultura. de punição, né? Não muda. Nada. Mas o sistema de reconhecimento, sim. Você viu como ficou muito melhor
o seu relacionamento com as pessoas quando você deixou de fazer isso e passou a fazer aquilo. Né? Então, mostrar essa transformação das relações, isso é perene. Isso é perene. Entende? Então, eu acredito sim que a RN1 vem para ajudar numa proposta grande de trazer essa questão socioemocional e todas as pautas que precisam ser levadas, mas sozinho isso também não vai resolver. Só vai ser multa, e, enfim. Nossa, a gente não pode ter essa multa esse ano de novo. Sim. Mas isso não resolveu a vida de ninguém, entendeu? A gente olha dentro do mundo corporativo nos processos, quando na verdade a gente deveria estar olhando nos humanos. Exatamente. Ao invés de mudar ou desviar a atenção para o que realmente é prioritário, é a gente se atentar ao que é a maior valia que tem dentro da empresa, que são essas pessoas. É ouvi-las, né? Dar um espaço seguro, um espaço que possa gerar, porque eu também entendo a dificuldade de confiar, né, nas principais áreas que conduzem essa agenda. Né? Claro. Também não quero ser aqui É dificílimo mesmo. Exato. É difícil. Né? A depender da pauta que você traz, enfim. Quem é que vai assumir que cometeu suicídio, gente? Se ele cometeu suicídio... Eu ouvi outro dia de um psiquiatra, que é um grande amigo meu, nós trabalhamos juntos também, uma pessoa que eu admiro profundamente, ele tem 87 anos, também trabalha ainda, o Dr. Walter. A gente conversando... Ele falou, existe uma grande diferença entre a eutanásia e o suicídio. A eutanásia, você não está culpando ninguém, é uma escolha. O suicídio, você está culpando alguém. Ou um mundo, um fato. Então, quem está ali, né, com esse sofrimento profundo, ele não tem coragem de assumir. É profundo, é uma dor assim, gente... Uma dor que a gente não tem como mensurar. Verdade. Então, como essa pessoa vai chegar no seu ambiente de trabalho e falar, eu tentei ou pensei em fazer isso ontem? Só numa terapia que ele vai ter essa ajuda. E a gente tem que direcionar muito corretamente o que é saúde mental. Gente, não é para qualquer pessoa. Não dá para contratar empresas navegantes para fazer consultoria em saúde mental. Não pode. Você põe em risco a vida das pessoas. É igual você contratar um veterinário para fazer uma cirurgia cardíaca num ser humano. Ou vice-versa. São corpos diferentes, entendimentos diferentes. Eu acho que a seriedade da pauta é que mais me preocupa. Pessoas que fazem um curso X e começam a falar disso. E aí começam a levar a saúde mental para um lugar que cabe a pessoas profissionais dessa área. Não aventureiros dessa área. E isso é muito preocupante no corporativo, porque é muito mais barato. Opa! Uhum. É muito mais barato você pagar um aplicativo ou pagar pessoas que te prometem algumas coisas, mas que não vão realmente te ajudar a transformar aquela cultura. Né? Então, eu vejo a seriedade do assunto também. Né? Virou moda também, entende? Sim. Tudo que vira moda é legal. Porque você coloca um holofote em cima daquela necessidade. Mas não dá para ficar na superfície. É que é quase mexer numa ferida que estava cicatrizando, ou ela está exposta, e você escancara e fala tchau, e vai embora. É isso. E aí quem tá, que aí normalmente é a área de gente e gestão, área de cultura, enfim, você não está preparada para lidar com aquilo, se não tem um mecanismo ali para conduzir, e agora? O que eu faço? E não sabe o que fazer. E aí fica aquela ferida exposta, aquela pessoa que foi mexida e não sabe qual caminho seguir. E tem muitos eventos que fazem isso, sabe? Sim. Muitos eventos de alto impacto, de motivação, não sei o quê, e que mexem com uma raiz profunda daquela pessoa. Sim. E ela depois não tem como lidar com aquela realidade que apareceu ali. A gente tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Então, acho que é uma questão também de direcionar corretamente essa pauta, sabe? E eu penso, assim, essas grandes pautas que tomam um boom, e aí eu vou no outro extremo. A gente começou falando de saúde mental, agora eu vou no
na pauta, não vou falar o boom, mas na pauta de introduzir felicidade dentro do ambiente corporativo. Aqui no canal a gente já falou sobre esse tema e eu sei que você dá palestras, né, sobre a felicidade. Então eu queria muito te ouvir. O que é? É utopia? É possível? O que você tem visto com relação à pauta? A gente tem até uma pós-graduação em felicidade no trabalho. Tá bom. Que é bem legal, assim. A vida é uma utopia, né? Na verdade. E é um presente ela ser uma utopia, porque a gente fica acreditando num monte de coisa. A gente falou um pouco sobre isso em off, né? Que a vida vive e desvive toda hora. Sim. E falar das dores também trazem felicidade, por incrível que pareça. Eu tô aqui com você hoje absolutamente destruída por dentro. Eu acabei de perder minha mãe. Né? Então, a pessoa mais importante na minha vida. Não tem nada mais importante do que mãe. Mas eu sou uma pessoa feliz. Então, a dor não impediu que eu continuasse vivendo. Estou vivendo com dificuldade, estou vivendo com saudade. Tem dia que eu não quero fazer nada e não faço. Tem dia que eu quero ficar só lembrando dela. Mas isso não impede que eu enxergue a vida como ela é. E as felicidades que a vida pode me dar. Então, eu não acredito na felicidade no trabalho. Eu acredito na felicidade e na não felicidade. Sim. Né? É possível levar o tema para o ambiente corporativo? É possível. Eu só não acho possível vender uma fórmula de felicidade. Você tem como mensurar. A partir do FIB, por exemplo. Né? Que quem não conhece é o Felicidade Interna Bruta, que foi criada no Butão, pelo rei do Butão. E a ONU adotou a Felicidade Interna Bruta e passou a entrar dentro de mensuração em todos os países do mundo, além do PIB. Né? Quando o Kahneman descobriu a diferença, o que trazia felicidade, que o dinheiro não trazia felicidade, também não estou fazendo aqui uma apologia à pobreza, óbvio que não. O dinheiro ele resolve muitas coisas, mas ele não compra a felicidade de fato. Ele compra coisas, mas ele não compra a felicidade. Né? Coisas que podem te dar felicidade momentânea. E a felicidade momentânea, ela é momentânea. Né? Então, não tem como você ser feliz por causa disso. Né? Então, assim, quando a gente fala disso, a gente pode levar mensuração, pode saber o quanto de felicidade tem naquele local, o que está faltando. Mas, basicamente, o que traz infelicidade no trabalho é o não pertencimento. De novo, todos os pesquisadores que eu já estudei, todos os estudos científicos que eu já fiz, pós-graduação, mestrado, tudo que você dá imaginar, chega no mesmo ponto. Não tem pertencimento, não tem felicidade. Você pode colocar lá o Sage Office, você pode colocar um psicólogo de plantão 24 horas, se não tiver cultura e não tiver pertencimento, a cultura do pertencimento, a cultura da saúde mental, não tem felicidade, só porque você está fazendo um trabalho de felicidade. Entende? Então, assim, é possível? Sempre é possível se a gente falar de felicidade do humano, não do lugar onde ele está inserido. Não existe felicidade num lugar. Existe num comportamento, existe no humano que existe em nós. Se você é uma pessoa infeliz na sua casa, você é infeliz no trabalho também. Então, existe todo um contexto para ser olhado, né? Normalmente eu pergunto assim para as empresas, qual é o país que você acredita que seja o país mais feliz do mundo? Qual que é o país mais feliz do mundo? Que você acha que é? O país mais feliz? É. Bom, eu diria que, em termos de felicidade, eu falaria o Brasil. Falaria o Brasil? Falaria o Brasil. Então, olha que interessante. Toda vez que eu pergunto, as pessoas falam Finlândia, Noruega, né? E falam Brasil no carnaval. Sempre me respondem. É que eu acho que o Brasil tem tanta coisa e ainda sempre tem um sorriso, sabe? Falo, poxa, eu acho que sim, Mas o país mais feliz do mundo, primeiro é o Panamá, o segundo é Costa Rica. Tá. Por que que o Panamá é o país mais feliz do mundo? Porque no contexto do FIB, com tudo aquilo que tem ali, o pertencimento e a cultura, ela é muito enraizada. Então, eles são muito felizes. O brasileiro, não. O brasileiro, ele busca a cultura americana
e que abre mão da sua própria cultura. Ele levanta uma bandeira americana em prol de algum pensamento exótico, Sim. ou a bandeira brasileira na contramão do que seria o pertencimento. O Brasil é excludente. Ele é absolutamente polarizado. Ele não defende a própria cultura. Ele acha a cultura brasileira ruim. Ele se acha vira-lata e fica olhando as culturas todas, entende? Sim. Então, o país mais feliz do mundo é o Panamá nesse sentido, né? Então, a mesma coisa com as empresas. Quando a gente leva o FIB, por exemplo, para dentro de uma empresa, você tem ali os parâmetros que você vai olhar o nível de felicidade, mas só vai transformar aquele lugar num lugar saudável, com bem-estar, com saúde emocional, relacional, se houver pertencimento. Quando você tira diversidade, quando você tira equidade, quando você tira tudo que pode trazer o senso de pertencimento, você jamais vai ter felicidade naquele lugar. Pode fazer a belezura que você quiser, que você não vai conseguir. Porque não tem pertencimento. E não é uma pauta para defender posições ou categorias ou gêneros. Não é isso. É olhar a diversidade humana que tem no planeta. Independente de qualquer política que você acredite nela ou não. Agora, a felicidade está no pertencimento. Está nas trocas social. Está na inteligência relacional. Que a inteligência social, ela é a base de tudo que a gente faz. Por isso a gente corre toda hora para pertencer a um grupinho da internet, do WhatsApp. Aqueles grupos que você fala, agora achei meu canto. De repente você está piradaço ali e não está naquele lugar, né? Sim. Você está achando que estava e não está, entendeu? E eu fico tentando mesclar, então a gente fala de saúde mental, a gente fala de felicidade e de repente vem uma mestranda em inteligência artificial. Como que as coisas se conectam, Flávia? Eu assim, sempre fui muito tecnológica, né? E aí eu recebi esse convite, né? Para defender a minha tese em cima do que eu já faço. Tá bom. Né? Então, foi um presente mesmo, assim, né? Eu falei, eu já estudei tanto na vida, né? Assim, tantas pós-graduações, tantos estudos eu vi que você não tem TV há um tempão e que você lê muitos livros. Eu leio um livro por semana. E televisão eu não tenho desde 1992. Mesmo trabalhando na TV? Eu trabalhava sem ter televisão. Eu vivia lá no meu local de trabalho, porque eu tinha que editar, né? Então, eu ficava olhando os vídeos e as edições, as locuções, etc. Era o meu dia a dia, era o meu trabalho, era editar e aquela imagem. Mas na minha casa eu nunca tive televisão. Eu aprimorava a minha carreira dentro do meu trabalho, né? Eu não ficava me olhando depois, né? Até porque o depois eu já vi antes, né? Sim. Você tá vendo depois, eu tô vendo antes, né? Sim. Isso por várias, assim, eu sempre tive várias maneiras de ter autoconsciência e me tornar uma pessoa inteira, né? Eu não queria ser melhor. Eu sou o que eu sou, né? Eu espero ser uma pessoa boa, mas eu queria estar sempre inteira. Então, uma das minhas teorias sobre mim mesma é que se eu alimentasse o meu ego a ponto de ficar me olhando, eu não tinha espelhos em casa também. Hoje eu tenho um no banheiro, mas eu nunca tive espelho em casa também. No entanto, eu me arrumo em 15 minutos. Eu tomo banho, eu faço minha maquiagem, troco de roupa, em 15 minutos eu tô pronta, sempre. Porque eu não perco tempo olhando o melhor lado, eu não perco esse tempo. E a televisão me ensinou isso. As pessoas viam aquela pessoa ali e construíam uma imagem sobre mim. Eu não. Aquele era o meu trabalho. Eu podia ser considerada bonita ou não, mas o que eu estava fazendo era mais importante do que eu estava mostrando como imagem. Então, inclusive, o cabelo sempre curto, né? Assim, fui diminuindo o máximo possível a questão do ego ser maior do que quem eu sou. Eu sempre quis que o amor fosse maior que o meu ego. Isso era uma estratégia para mim. Porque eu não caía no desejo de ficar me olhando. Sim. Deixa eu ver como é que eu tô no vídeo. Uhum. Deixa eu ver se meu ângulo tá bom.
Entende? E o Sim. espelho é a mesma coisa. Né? Se eu ver se eu tô magra, gorda, bonita, enfim, sabe? Eu sei que parece, assim, muito exagerado, né? Mas foram as estratégias que eu fui criando para ser uma pessoa normal, Sim. uma pessoa sem... No entanto, ter sido famosa ou não nunca mudou a minha vida. Em nada. Nada. Eu entrei e saí desse lugar. O que era importante para mim era fazer um trabalho primoroso. Estudar muito, escrever muito bem. Escrever 20 livros, porque eu escrevo bem, eu sei que eu escrevo bem. Eu gosto de fazer isso. Eu gosto de escrever. Eu gosto de entender a alma humana. Né? Mas eu tenho best-seller porque foi bonito. Sim. Mas eu nunca escrevi para ter um best-seller. Né? Como eu nunca trabalhei na televisão para ser reconhecida na rua e dar um autógrafo. Entende? Sim. Então, isso também faz parte de você saber o que é o seu ofício como ser humano nessa vida. O meu ofício é amar o ser humano. Eu quero amar a partir do meu trabalho. Quando eu estudo o ser humano, eu não estudo o ser humano para julgar. Eu estudo para a gente se entender, para a gente ter melhores relações, para a gente ter melhores ideias sobre esse planeta. Né? Quando eu falava de sustentabilidade, imagina, 1990, ninguém falava desse assunto. Não é que eu queria ser a primeira, é porque eu achava necessário Sim. falar sobre o planeta. Falar da nossa vida, de como a gente seria daqui 10 anos, 20 anos. Eu penso a mesma coisa. Então, a inteligência artificial, ela entra nesse lugar. Né? Assim, nós vivemos com ela. Então, eu quero que ela seja para nós uma melhor ferramenta. Ela é perigosa, ela é amedrontadora, ela é real. Ela é inteligente, ela é real. Então, se eu conheço a nossa ciência cognitiva profundamente e as consequências disso no nosso dia a dia, eu estou apta para continuar no mundo. Com tudo que vier de novo. E todas as tecnologias que eu procurei desde quando eu editava um vídeo, enquanto as pessoas editavam num negocinho, eu já estava com a melhor edição, eu buscava o programa mais inovador, mais difícil de aprender, porque eu queria saber o que estava vindo. Então, a inteligência artificial com emoções e consciência cognitiva, com o meu trabalho, é para minimizar os danos que ela pode causar na nossa saúde mental. Por isso eu escolhi a inteligência artificial. E eu fico aqui bastante inquieta em pensar, Flávia, como você coordena o seu pensamento? Porque ele é um pensamento rápido. Como que você gerencia o que você pensa, gerencia a tua expectativa e, ao mesmo tempo, esses valores tão fortes? Como que você consegue doutrinar isso para que isso não seja algo que te prenda, muitas vezes, numa tomada de decisão? Como que você faz esse pensamento? Meditação. Né? Assim, mesmo agora, que é muito difícil, porque a dor, ela te leva para um outro lugar, né? Sim. Eu nunca tive vivido uma dor de luto, né? Assim como essa. Já perdi minha avó e tudo, mas perder mãe é um negócio, cara, eu não sei te explicar. Assim, eu me sinto órfã, completamente órfã. Assim, eu penso nela o tempo inteiro. Tempo inteiro. Então é mais difícil meditar, né? Quando você está apegado à dor. Mas, por outro lado, também a meditação ajuda na dor também, né? Então, meditar é uma coisa. O meu trabalho digital é meu trabalho, né? Eu não me divirto com o digital. Então, eu não perco horas ali navegando, etc. Isso tira a minha atenção. É por isso que eu leio. Então, eu não tenho... Você vê que a primeira coisa que eu fiz quando cheguei aqui, eu desliguei o celular. Para mim, não faz a menor diferença. Né? O celular, para mim, ele é um meio de comunicação. Eu sou acessível. Inclusive, atendo o telefone, coisa que as pessoas não fazem mais. Mas eu mando nele, ele não manda em mim. Né? Isso também traz uma tranquilidade mental. Né? A pausa na tomada de decisão é isso. Né? Quando eu tenho que tomar uma decisão muito difícil e tudo, a primeira coisa que eu faço é parar. Eu paro, eu freio, eu respiro, eu uso a respiração como método mesmo de trazer mais oxigenação para o meu corpo. Né? Eu sou uma pessoa formada em breathwork, então eu faço os trabalhos de respiração muito profundos e trago essa consciência.
Para mim, a mágica de viver sem expectativas é a consciência. Eu não posso fazer nada. Sinceramente, eu não tenho esse poder. Eu não posso pedir que você me escute, eu não posso pedir que você acredite em mim. Isso é expectativa. Eu vou entrar com o que eu tenho de melhor. Você vai receber o que você tem de melhor também. Entende? Então, eu vou te falar que eu não tenho grandes expectativas mesmo. Quando eu sou contratada para um trabalho, eu não vou para esse trabalho com expectativa que seja o melhor. Eu vou dar o meu melhor. Isso eu não tenho a menor dúvida que eu vou fazer. Pode ser que para você não seja. O que eu vou fazer? O que eu posso fazer? Nada. Né? O meu último livro, inclusive, que chama A Equação, eu esqueci dentro do Uber. Ah, ficou pro Uber? Eu fiquei Tá já. Não, então o Uber saiu sortudo nessa. Olha. Eu trouxe um para você. Mas depois eu te mando. Tá bom. A Equação eu falo justamente disso. De você abrir mão do poder de decisão. E você abrir mão totalmente do controle. Não há controle. Não há controle. Esquece. Você sai com tudo planejadinho, a vida vai lá e desfaz. Eu vi exatamente esse corte. Você falando em que momento, quando você adoeceu, que você entendeu que não tem o controle. Não tenho. Entende? E eu sou extremamente organizada. Dificilmente eu esqueço alguma coisa. Hoje, por exemplo, eu estava com um livro na mão e aí ele me perguntou alguma coisa, eu botei o livro aqui do lado. E comecei a conversar com ele. Eu senti que ele estava precisando conversar. Sim. Isso é uma coisa que eu adoro fazer, né? Assim, uma oportunidade que eu tenho de gratuitamente doar a minha profissão em 1 hora, ou às vezes 2 de trânsito, como foi o caso. Né? E foi lindo para ele, e foi lindo para mim também. E eu senti que ele, não sei, né? Isso acontece muito comigo, na verdade. E eu acabei deixando o livro ali. Talvez até meu inconsciente falou, acho que esse livro vai fazer bem para ele, né? E ele mandou uma mensagem quando eu cheguei, olha, você esqueceu o livro no meu carro. Eu falei, não, é um presente para você. Nossa, então, foi, que presentaço. Então foi bom. Mas esse livro, eu falo desse não controle. Quando você quer controle, você cria muita expectativa. Muita expectativa. Entende? Eu sempre dou o meu melhor. É isso que eu posso fazer. Sim. E sempre estou atenta ao tempo das coisas. Então, assim, eu nunca chego correndo em lugar nenhum. Porque eu sempre saio com antecedência. Então, eu não estou apressando o Uber, eu não estou me apressando, eu não estou apressando quem está me esperando. Sempre eu vou chegar num lugar, você pode ter certeza absoluta que eu estou com tempo. Eu sempre estou com tempo quando eu estou ouvindo uma pessoa. Mesmo que eu esteja com a agenda apertada. No momento que eu estou com ela, eu estou com essa pessoa profundamente, não pego no celular, eu estou atenta a ela. As minhas reuniões, elas são muito produtivas porque eu não interrompo. Eu estou com aquela pessoa que me convidou. Eu estou inteira para as relações humanas. Estou inteira para a vida. Agora, eu não posso esperar mais do que eu posso dar. Sim, né? Sim. Então, as interações e esse pensamento, o pensamento ele não é rápido. Eu tenho muito conteúdo dentro de mim, porque eu leio muito, eu estudo muito. Então, o pensamento ele não é rápido. É o conteúdo que está aqui, que às vezes, se eu estou com uma pessoa interessada, inteligente, que tem assuntos profundos, esse conteúdo vai sair com naturalidade, né? Agora, eu não sou muito boa de conversas rasas. Não sou. Não te chamem para isso. Eu fico meio abestalhada, tipo, acho que eu não tô entendendo o que a pessoa tá fazendo. Eu comentei outro dia com a Ana, né, que você conheceu a Ana Zamper, né, que é uma grande amiga. Eu falei, Ana, eu até liguei pro meu neurologista para saber se eu tô com problema neurológico. Ela, que problema neurológico, Flávia? Eu falei, cara, tem hora que eu não escuto. E também não tô com surdez. Ela teve um acesso disso. Quais são esses momentos? Aquelas pessoas falando aquelas coisas, então, é desinteresse. E você sabe que fica confuso o meu ouvido. Imagino. Porque eu fico ouvindo pessoas falando de outras pessoas, não me interessa. Sim. Sabe? Falando de coisas que eu não tenho a menor ideia do que ela tá falando. Sim. Eu falo... E não é porque eu sou melhor do que isso. Foram as escolhas que eu tive de... eu quero ouvir a sua história. Sim. Não é? Sim. A história do outro ela é sempre fascinante. É verdade. Não é?
esse contando do outro, é esse contando de si mesmo, né? E aí eu fico ali, eu me perco, né? Ouvindo aquela história do outro. Né? Sei bem, eu tô assim nesse momento aqui, ó. Não, e eu também tô assim com você, porque assim, essas conversas, você não vai pra casa feliz depois? Nossa. Tipo, nossa, gente, conheci a pessoa mais Incrível. legal do planeta. É isso aí. Não Essa é? sensação, é nossa, Hoje super. eu vou pegar as minhas 2 horas de volta depois pra casa, assim, sabe, plena. Isso, Não sair de casa pra nada. isso. Eu acho que a idade também faz um pouco isso, né? Faz. A gente começa a ficar com um pouco de preguiça de sair de casa pra nada, né? Tipo, não vou crescer, não vou ajudar o outro a crescer. O que eu vou fazer lá? Eu vou ficar aqui, lendo um livro, Isso. brincando com o meu cachorro, né? Sim, com certeza. E eu tenho sempre a difícil missão de ir chegando no final, Flávia. Eu não gosto. Eu também não gosto, Eu não. comecei falando que eu ia ter um baita desafio, só que tá muito difícil. Porque eu tenho vontade de puxar vários outros temas e a gente ir, eu brinco que é quase uma teia de aranha, sabe? Porque os temas, eles se interligam de uma forma, né? A gente pode fazer um documentário. Vamos fazer um documentário? Vamos! Pronto! A gente vai chamando pessoa que a gente quer conversar. Vai! Ó, eu já tô querendo fazer um outro episódio trazendo a Ana junto com você, Vamos imagina? fazer, vamos. Nossa, que delícia! Mas o programa, ele nasce com o nome de Cara e Coragem. Como eu já adiantei, eu te stalkeei. E eu sei que em um dos vídeos fizeram acho que quase que um popurrí de uma parte da trajetória profissional. E aí uma das palavras que te identificava ali era como uma mulher corajosa. E eu entendo agora aqui, te ouvindo, eu entendo por quê. E aí eu sempre peço para quem está aqui, seja um exemplo, seja algo que pode gerar um insight para quem está nos ouvindo. De onde vem essa coragem de ser tão autêntica, de possuir tantas raízes fortes e que te faz, obviamente, chegar num patamar que você está hoje? Eu acho que é amor. Permita ser amado, sabe? Sim. Amar e ser amado. Não tenha medo de deixar os pratinhos caírem. Eles vão cair. Não tenha medo, sabe? Acho que a coragem tá nisso. De amar e ser amado e deixar que as coisas aconteçam. Deixar a vida viver a vida como ela é, sabe? A vida é isso. Então, acho que é isso. Acho que o amor é que traz essa conexão. Lindo. E aonde as pessoas te encontram, Flávia? Redes sociais? Instagram, @FláviaLipe. 2 P's. 2 P's e I no final. LinkedIn também, @FláviaLipe. E é isso. E então, o DHL? O IDHL é idhl.org.br. Perfeito. Eu quero te agradecer. Foi muito melhor. Então, eu vim aqui sabendo que ia ser incrível, mas foi muito melhor. Eu tô muito feliz de ter te conhecido, de ter aprendido com você. Várias pautas que você trouxe aqui, eu falei, nossa, tem que estar aqui, eu tenho que ler mais, tenho que estudar mais. Então, muito obrigada por compartilhar e por estar aqui com a gente. Eu que te agradeço. E saber que você é uma executiva de RH me traz esperança. Muita esperança. Obrigada pelo seu papel. E eu que agradeço mesmo. Para você que esteve com a gente até agora, meu muito obrigada. Tenho certeza que, assim como para mim, gerou muitos insights para você. Faça suas anotações. Como a gente trouxe aqui, autoconsciência o tempo inteiro, a gente tem intenção. Para quem ainda não faz, faça terapia. Acho que essa é uma boa dica para a gente terminar esse episódio. Faça terapia, encontre seu eu, valorize quem é você. Assim você vai conseguir primeiro se amar, depois ser amado. Então siga nosso canal, sempre com episódios novos, com pessoas incríveis, como eu recebi hoje. Muito obrigada.